Olá, amigos do Esporte a Motor. Depois de uma corrida agitada na Austrália, tivemos um intervalo de 4 semanas, que foi muito bem-vindo para as equipes por conta do cancelamento do GP da China. E agora chegou a vez do Azerbaijão. O país, localizado entre a Ásia e a Europa, recebe o 7º GP da sua história e, pela primeira vez, a programação inclui a corrida sprint, que é a primeira das 6 programadas para essa temporada. Então vamos apertar os cintos e baixar a viseira para o nosso 4º pré-GP do ano. E você sabe que esse programa tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, o banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Por que um país tão pequeno, com apenas 10 milhões de habitantes, menor que a cidade de São Paulo, se interessou em receber um GP de Fórmula 1? O Azerbaijão abriu as suas fronteiras e facilitou a entrada de turistas. O país mais rico da região do Cáucaso tem seus atrativos. A cidade antiga é uma grande atração, mas a parte nova da cidade, com sua arquitetura arrojada, é um espetáculo admirável. Um contraste com alguns castelos medievais que podem ser vistos nas imagens da TV. O país aparece em 39º lugar na lista dos mais visitados, mas de 2010 para cá tem se firmado entre as nações que crescem em número de turistas. Mas a Terra do Fogo, que é o significado do nome Azerbaijão, por causa de sua grande quantidade de reservas de gás natural, tem enfrentado, sim, algumas dificuldades. A principal delas é a disputa com a Armênia pela região de Nagorno-Karabakh, a oeste do país. Um confronto antigo que não parece ter fim. Nagorno-Karabakh é uma região montanhosa entre o Azerbaijão e a Armênia e centro de uma disputa implacável entre os dois países. Oficialmente pertence ao Azerbaijão, mas é povoada basicamente por pessoas da etnia armênia. A região tem igrejas medievais armênias e no século XVIII uma cidade azeri, denominada Shusha, foi fundada bem no meio deste território. E pela maior parte do século XVIII a área foi governada pelo Império Russo. Com a queda do Império Russo em 1918, as etnias armênia e azeri fundaram 2 novos países, a Armênia e Azerbaijão, e imediatamente passaram a lutar pela região. Em 1988, os armênios da região Karabakh votaram um referendo para que Nagorno-Karabakh deixasse o Azerbaijão e passasse a fazer parte do território armênio. Voltaram então às velhas rixas e, com o fim da União Soviética, os 2 países declararam independência, o que transformou este conflito em uma guerra. Cerca de 20 mil pessoas morreram e mais de 1 milhão foram forçadas a fugir de suas casas na região. Em 1994, os 2 países assinaram finalmente um acordo de cessar-fogo, mas nunca houve paz na região. A Turquia entrou no conflito para conseguir valiosas reservas de gás natural no Mediterrâneo. Foi um recado da Turquia à rival Rússia, que também teve tropas envolvidas nos conflitos. Turquia e Azerbaijão são países muito próximos, separados pela Armênia e têm idiomas muito parecidos, assim como são, por exemplo, o português e o espanhol. A Rússia não fez nenhuma intervenção, mas após o fim dos conflitos, enviou 2.000 militares para garantir a paz na região. A Turquia também atingiu um objetivo importante. Ela ganhou um acordo para a construção de uma estrada que liga a Turquia ao Azerbaijão. Apesar das tensões ainda aparentes, parece que desta vez a Armênia e Azerbaijão caminham para um acordo de paz que consiga ir além de um simples cessar-fogo. Em 6 edições, o GP do Azerbaijão não teve repetição de vencedores. Olha que curioso. Isso até agora, porque na atual fase da Red Bull não se imagina um adversário que possa fazer frente. E tanto Verstappen como Sérgio Pérez já têm vitórias ali. Em 2016,
Disputado ainda sob o nome de GP da Europa, o vencedor foi Nico Rosberg da Mercedes. Em 17 foi a vez de Daniel Ricciardo com a Red Bull, em 18 o vencedor foi Lewis Hamilton e em 19 deu Mercedes de novo com Valtteri Bottas. A pandemia forçou o cancelamento da prova em 2020 e no retorno, em 2021, veio a primeira vitória de Sérgio Pérez pela Red Bull. Depois, no ano passado, a vitória foi do Verstappen. Portanto, apenas 2 equipes ganharam no Azerbaijão. São 3 vitórias da Red Bull e 3 da Mercedes. As corridas em Baku são sempre boas. É um circuito com trechos de alta velocidade, com destaque para a reta principal de 2.200 metros. Imaginem um circuito de rua ter a reta mais longa do campeonato. E, claro, 2.200 metros cercados de muros. Por isso mesmo, as equipes não aprovaram a escolha do Azerbaijão como uma das 6 pistas que vão receber corridas sprint este ano. Não aprovaram, mas foram, vozes vencidas. Sempre de olho no teto de gastos, porque um acidente em Baku costuma estragar bem o carro, ou seja, significa despesa grande. As equipes, inclusive, aproveitaram este intervalo desde o GP da Austrália para produzir e transportar mais peças sobressalentes, quase sempre necessárias. Chegou a ser anunciada a possível introdução até de um novo formato de final de semana com corrida sprint. A ideia é que, na sexta-feira, sejam disputados um treino livre e a classificação para a corrida de domingo. E no sábado, uma nova classificação específica para definir o grid da corrida sprint do próprio sábado. Assim, a corrida sprint não mais definiria o grid para a prova principal, o que eu acho bem mais justo, e o Grande Prêmio passa a ter 2 corridas e 2 classificações separadas. É atração a mais para o público. O que a pista de Baku já acumula em apenas 6 anos de GP são momentos polêmicos. Desde a primeira edição, ainda como GP da Europa, quando Valtteri Bottas estabeleceu, segundo a telemetria da Williams, a maior velocidade conseguida por um carro de Fórmula 1, 378 km por hora. Como esta marca foi registrada pela telemetria da própria equipe, não é considerada oficial, e há até muita gente que duvida dela. No ano seguinte, 2017, aconteceu aquela confusão entre Vettel e Hamilton durante uma bandeira amarela. Os 2 carros ficaram lado a lado, em baixa velocidade, com os 2 esperando o momento da relargada, e foi quando Vettel jogou de propósito sua Ferrari para cima da Mercedes de Lewis Hamilton. O alemão acabou sendo punido, e no final da corrida ele pediu desculpas e, aliás, a partir daí, os 2 se tornaram bons amigos, ótimos amigos. A edição de 2018 também foi cercada por confusões como a de Grosjean, que bateu sozinho e jogou a culpa em Marcus Ericsson. E a incrível batida das Red Bull, os 2 carros de Daniel Ricciardo e Max Verstappen em plena reta quando lutavam pela liderança. Em 2021, aconteceram os estouros de pneu de Lance Stroll e Max Verstappen. Os 2 acabaram no muro. E o prejuízo de Verstappen foi grande porque ele liderava a corrida com tranquilidade. Furioso, ele protagonizou a famosa imagem em que aparece chutando o pneu do carro. Falando em pneus, a escolha da Pirelli para o final de semana foi pelos compostos da gama mais macia, C3, C4 e C5, repetindo, aliás, a receita de 2022. Com 2 vitórias e um segundo lugar em 3 corridas e um carro absolutamente imbatível neste momento, Max Verstappen parece caminhar a passos largos rumo ao tricampeonato. O holandês chegou à Austrália na última corrida a apenas 1 ponto à frente do companheiro de equipe, o Sérgio Pérez, e saiu de lá com 15 de vantagem, 69-54. Fernando Alonso, com mais um pódio, o 3º consecutivo no ano, vem logo depois com 45 pontos. Mas Lewis Hamilton conseguiu um segundo lugar que o levou ao total de 38. Só então aparece o primeiro piloto da Ferrari, o espanhol Carlos Sainz, com 20 pontos, empatado com o canadense Lance Stroll. E isso mostra que a Aston Martin, de fato, tem um bom carro e não é só pelo talento de Alonso que a equipe está tão bem. George Russell, que chegou a liderar na Austrália, mas abandonou a prova após o estouro do motor, é o 7º colocado com 18 pontos. Lando Norris marcou 8
tirou a McLaren do zero e já aparece na 8ª posição, enquanto Nico Hülkenberg e Charles Leclerc fecham os 10 primeiros com 6 pontos cada. Interessante notar que 18 dos 20 pilotos do grid já pontuaram nas primeiras 4 corridas do ano. Apenas Logan Sargent, da Williams, e Nick De Vries, da AlphaTauri, seguem no zero. Entre os construtores, a Red Bull vai abrindo distância na frente. Já são 123 pontos contra 65 da Aston Martin e o campeonato está apenas começando. É quase o dobro. A Mercedes vem em terceiro com 56 e a Ferrari segue em quarto com 26. A McLaren finalmente saiu do zero na Austrália e pontuou bem. O 6º lugar de Lando Norris e o 8º de Oscar Piastri renderam 12 pontos à equipe inglesa, que subiu direto ao 5º lugar, superando a rival Alpine, que viu seus 2 carros envolvidos em um acidente entre os 2 companheiros de equipe. No momento, a equipe francesa, em 6º lugar, só tem 1 ponto a mais que a Haas e 2 a mais que a Alfa Romeo. AlphaTauri e Williams fecham a classificação com 1 ponto cada. Interessante, todas as equipes já pontuaram neste início de temporada. Atenção para a programação e para os novos horários. Tudo bem diferente do habitual. A Liberty Media e a FIA conseguiram impor sua vontade de criar um novo formato de fim de semana válido para todos os GPs escolhidos para ter corrida sprint, inclusive o do Brasil em novembro. A partir de agora, a corrida sprint de sábado não mais define o grid da corrida de domingo, o que é bem mais justo, né? Em vez disso, a programação terá 2 classificações e 2 corridas. Na sexta-feira acontece o único treino livre do fim de semana, começando às 6h30 da manhã, com transmissão do Band Esportes a partir de 6h20. Na própria sexta-feira, às 10 da manhã, será disputada a classificação no sistema normal para definir o grid de largada de domingo. E nós estaremos no ar a partir de 9h30, só que já na TV Band aberta. No sábado é disputada uma nova classificação específica para definir o grid da corrida sprint do próprio sábado. E o Band Esportes mostra às 5h30 da manhã. Atenção, não é 6h30, mas 5h30. E a gente entra no ar 10 minutos antes. A transmissão da corrida sprint será na Band TV aberta e o horário é 10h30. Entramos no ar às 10. A largada do GP no domingo também acontece mais cedo, às 8 da manhã, no ar a partir das 7 horas. Portanto, teremos 2 corridas e 2 classificações separadas em vez de uma. É atração a mais para o torcedor. Será que Pérez vai fazer valer sua fama de excelente piloto em circuitos de rua e superar Verstappen? Olha, teremos surpresas de Aston Martin, Mercedes ou Ferrari? São boas perguntas a serem respondidas no fim de semana. E se você ainda não é inscrito no canal, basta clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e também no sininho, que sempre o avisa quando houver um conteúdo novo. Eu conto com o seu apoio para seguirmos produzindo cada vez mais material de qualidade. Mais uma vez, obrigado pela companhia e até o final de semana. Eu aposto que vai valer a pena acordar bem cedo.